Olá, meus amados e amadas do signo de Virgem, leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente. Uma leitura coletiva não irá ressoar com todos. Pegue somente aquilo que ressoa com vocês, meus amados e amadas. A casca, as caixa, uma coisa assim, gente. Eu tô aqui penando para sua orientação é divinamente guiada. Divino feminino, você que está numa dinâmica de chama gêmea, que passa pelo período de separação do alecrim dourado, que passa por uma transformação interna, que provavelmente está entrando na sua cura da criança interior, olhando o processo da sua adolescência, porque refletem sim na nossa vida adulta. Não madura. Ser adulto cronologicamente não quer dizer que nós somos maduros em questões de relacionamentos, por isso que nós estamos em dinâmicas de almas. Então, o divino feminino, ele passa por uma mudança muito grande com a separação do alecrim dourado, da alecrim dourada, divino masculino. Então, dentro dessa mudança, a mudança é interna, sempre de dentro para fora. Sempre muda em seu interior que no seu externo muda. E muitas coisas que nós não entendemos dentro dessa dinâmica consiste exatamente nas questões que a gente fala sobre o olhar que nós temos ou teremos que ter para o divino masculino na parte do amor incondicional. O amor incondicional, nós não julgamos o alecrim dourado. Essa é uma das fases mais voltadas da chama gêmea, mais para o finalzinho, que é o estágio da rendição. Quando a divina feminina olha o amado e a amada e aceita as suas diferenças, aceite que essa pessoa é dessa forma, porque isso nos fez crescer. É um caminho a ser percorrido ainda. Então, como esse canal ele é voltado para a chama gêmea, mas como eu falo, existe grupos coletivos, tem pessoas que estão no início da dinâmica, tem pessoas que já estão no meio da dinâmica, tem pessoas que estão no fim da dinâmica do afastamento. Então, vamos adaptando a situação de vocês. Se você é uma alma gêmea e chegou até esse canal, adapte a sua situação. Porque aqui tem uma celebração, vocês celebrando a vida. O 3 de copas, ele sempre fala do celebrar a vida, celebrar os momentos, celebrar o seu crescimento, por menor que seja dentro dessa dinâmica. Mas também fala de novas pessoas no caminho, fala também do ressurgimento de alguém do passado. Então, eu vejo vocês nessa semana num período de transformação. A transformação ela é interna. Ela é eterna, renascendo como uma fênix. Só que existe alguma situação que ainda o divino feminino está vibrando no apego. E qual são as emoções que mais nos pegam? O apego de querer o alecrim dourado de qualquer jeito, para sanar um vazio que não vai sanar, por mais que seja o seu complemento. Você tem que ser inteiro, você tem que ser inteira, e o alecrim dourado tem que ser inteiro, tem que ser inteira, porque senão não rola, senão vai ficar idas e vindas inconstantes. E se acontece, tudo bem, é um aprendizado, mas queira a pessoa por inteiro. Queira a pessoa por inteiro, porque inteiro essa pessoa vai poder te dar o valor que você é merecedor, vocês vão conseguir se completar. Então tem um percurso aí a ser executado. Tô tirando uma carta para o divino feminino, uma carta para o divino masculino, saiu duas, então tudo bem. E contraparte, se existir. Contraparte pode ser a família. O divino feminino tem que ter essa compreensão, tem que ser esse olhar de desapegar de uma história que, por mais que eu falo, é a história mais linda da nossa vida, a dinâmica mais linda, quando você entende que essa pessoa não te empurrou para o abismo, essa pessoa te fez crescer. Só que quando você está numa dinâmica de uma possível rejeição ou não sentir que essa pessoa te deu valor, qual é a ação de nós? Nós contamos para todo mundo, sabe? Sai contando, essa pessoa fez isso, e aí entra os julgamentos, nossos pré-julgamentos, julgamentos
das pessoas à nossa volta, isso se torna uma fofoca coletiva, gente. E o achismo, essa pessoa não é para você, você é isso, você é aquilo, isso consome a nossa alma. Então, você está numa dinâmica de chama gêmea, observe os seus valores sempre. Eles ou elas não vão vir, gente, como a gente quer. Primeiro aí. Se a pessoa é independente de religião, por mais que se fale de religiosidade, essa pessoa tem sombras, como nós temos sombras. Então é um processo que tem que ter muita paciência até o destino final. Pode ser que o destino final esteja ali na frente e tá tudo bem. Aqui vocês podem estar lidando com Áries, todo virgem Capricórnio, mas vocês são os virginianos, as rainhas, os reis de ouro. Ou seja, mantenha-se firme no seu propósito de crescimento. Não espere de alguém que hoje não pode te ofertar aquilo que você gostaria, divino feminino. Peixes, Câncer, Escorpião, tem novas oportunidades no caminho de vocês, ou surgindo novas pessoas. O divino masculino, a carta do Papa, sobre as suas escolhas, sobre as escolhas baseadas no emocional, e tem um sofrimento aqui. O 9 de espada. Então essa pessoa vai rever algumas questões ações que essa pessoa fez, seja com vocês, seja com outras pessoas à volta. Isso vai levar a um sofrimento. Isso acaba virando um karma, né? Um karma. Então essa pessoa precisa transmutar, precisa reestruturar, precisa literalmente carregando um fardo que ele ou ela mesmo criou. E é uma pessoa que se posiciona socialmente como uma pessoa perfeitinha, mas não é. Enfrenta os seus piores inimigos. Porque o divino masculino está, sim, na noite escura da alma. Para quem estou acessando a carta do urso, primeiro que ela é uma carta que fala de força, coragem, mas no aspecto negativo ela fala de energias contrárias. E é a carta do diabo, se eu for correlacionar ao tarô. Então mostra claramente que essa pessoa precisa despertar. E quem vai despertar? Deus. Deus vai despertar o divino masculino, vocês podem ter certeza. A carta da comunicação, a contraparte, pode estar planejando viagens, essa pessoa pode estar planejando algumas situações. Tem um 7 de espada com algum documento, alguma carta. Tem um 10 de ouros, tem uma autossabotagem dentro de um documento aqui. E não é de hoje que essa pessoa, com essa foice, algo que essa pessoa tem em mente não vai dar certo. Vamos ver aqui cenas dos próximos capítulos. Divino masculino e contraparte. Como que está a energia deles? Ó, a árvore, escolhas, alicerces, o livro novamente. Então tem alguma conversa, tem alguma questão a nível financeiro. Que não é de hoje que eles ou elas conversam sobre. E é uma pessoa que vira as costas. O As de Espada, a pessoa tá... O As de Espada pode ser... O livro pode trazer uma verdade, né? E o 9 de Espada tá estagnado. É como se essa pessoa quisesse, com o alecrim dourado, fizesse algo. É isso que eu vejo. Que tá relacionado a dinheiro. E tá se movimentando. O As de Paus. Perdão. Fala de viagens. Pode ser que essas pessoas estão fechando uma viagem, fecharam uma viagem. Tem alguma coisa assim com viagem, tá? Viagem até para terras distantes. Mas tem um 3 de espada, tem um sofrimento aqui. Um sofrimento no amor. Ou tem uma terceira pessoa aqui. Porque a imperatriz é como se a contraparte dominasse, de certa forma, o divino masculino. Ó, o As de Terras, tem alguém aí. É material, tá? Porque o Pajem de Copas. Uma nova pessoa aí no meio do divino masculino com a contraparte. Uma pessoa mais nova que eles, tá? É isso que eu tô sentindo. Ó, viagem.
Tem alguma coisa nesse sentido. Vamos ver o divino masculino e a divina feminina. 8 de espada, algumas ilusões separaram vocês. Ilusões, uma pessoa pessimista. Existe um processo de maturidade dentro desse período de chama que vocês vão chegar a algum lugar e vão. Aquário, Gêmeos e Libra aqui, num lugar o que? Maduro, mas a comunicação entre vocês desgastou. Teve ataques espirituais, sim, muito conflitos internos. A divina feminina, o divino masculino, conflitos externos. Aqui a energia de vocês, os caminhos, portal 2222. Tem aqui alguém observando vocês, que pode ser o divino masculino ou pode ser mesmo a contraparte. Mas aqui a torre, vocês ainda estão num processo de transição, vocês ainda estão num processo de afastamento, né? Vamos ver, os pássaros mostram o movimento, o crescimento, as transformações na vida de vocês, mas ainda está paralisado, porque o divino está passando, ou vocês, por um conflito. Só que quem apareceu no 9 de espada foi o divino masculino. E isso tem uma certa distância geográfica, distância de comunicação entre vocês. Então é como se ainda vocês precisam reestruturar o seu templo interno, a sua casa interna, a sua morada, e aonde o divino masculino apareceu como um urso. Então essa pessoa ainda está sob efeito sobre magias. Aqui deve ter tido amarração, gente. E olha aqui, o rato. Então tem uma amarração, um feitiço, e feito no tempo, né? Há tempos atrás, em relação ao divino masculino. Então vão deixando a vida fluir, porque o divino masculino está magiado. E por isso do corte. O afastamento dele ou dela em relação a vocês. Ou seja, tem que colocar no tempo, porque magia ela não é uma coisa fácil de quebrar quando a pessoa está na escuridão. Dois de copas, aqui sim, eu estou falando de um casal de chama gêmea, aonde vocês se desgastaram com o tempo emocionalmente. A sacerdotisa traz algo do oculto, então fique atento aos seus sonhos. Mostra claramente a criança da lua, que fala sobre sombras, principalmente o processo de adolescência. E o divino masculino aparece como um rei de espada aqui, uma pessoa que precisa olhar as suas próprias sombras internas, se enxergar, porque o 5 de copas, existe um arrependimento aqui futuramente do divino masculino, por muitos anos virar as costas por uma alma compatível, que é vocês, a eles, a elas, e vem uma justiça divina. E a justiça divina é aquela parte do equilíbrio, do aceitação. Aqui novamente aparece vocês como a rainha de paus, inclusive no canal 1 também saiu, Áries, Leão e Sagitário, você indo por uma fase mais equilibrada, mais ponderada, consigo mesmo, encontrando o seu norte divino feminino. E pode ser que essa pessoa seja de Libra, né? Vamos ver as cartas que saltaram. Os enamorados, fala desse encontro de chama gêmea aqui, que vocês precisam estar inteiros para se reconectar consigo mesmo, mas é um momento que está estagnado porque alguém precisa, assim como você virou da cabeça para baixo a sua vida com a entrada do divino masculino, essa pessoa também precisa passar por alguns processos. Existe uma comunicação, uma conversa entre vocês, aonde o 8 de copas eu enxergo como a divina feminina seguindo em frente nesse momento, porque o universo é seu. A situação, pelo que as pessoas compreendam, você não está refém do divino masculino, porque a decisão sempre será da divina feminina. E o julgamento, ação e reação, tudo que fazemos volta para nós. Então, como se eles falassem assim, ó, acalma-te teu coração, que no tempo devido tudo entra nos eixos. Vamos ver o que mais.
notícias por caminhos distantes. Então vai chegar notícias do divino masculino. Essa pessoa vai dar um jeito. Então tá bem criada a energia para essa semana. Romantismo. Seus sentimentos são autênticos e dignos de ser vividos. Então espera que tudo no momento certo acontece. Vamos ver o mestre ou a mestra que ascensionado Thor e Áries. Eu sou a purificação mental. Então, os divinos femininos para essa semana, se vocês puderem fazer uma meditação de Thor e Áries, são um casal, e aqui sempre me denota a chama gêmea, os mestres ascensionados, eu sou a purificação mental, trabalhe com eles. É isso, peço que curta, compartilhe, inscreva no canal, deixe seus comentários, a minha agenda de abril está aberta. Gratidão.